Antes de qualquer palavra, antes de qualquer pedido, antes mesmo de tentar explicar o tamanho da sua dor, respire fundo e permita que o seu coração entre na presença de Deus. Há momentos em que a alma não encontra frases bonitas para dizer. Há dias em que o sorriso fica pesado, a esperança parece distante e a pessoa continua caminhando por fora, enquanto por dentro está tentando juntar pedaços que ninguém vê. Mas esta oração chegou até você como um abraço do céu, como uma lembrança suave de que Deus não perdeu o seu endereço, não esqueceu o seu nome e não ignorou as lágrimas que você derramou em silêncio. Se esta oração falou com você logo nos primeiros segundos, escreva nos comentários: Senhor, transforma a minha dor em vitória. Escreva com fé, não como uma frase qualquer, mas como uma declaração diante de Deus. E antes de continuar, inscreva-se no canal, compartilhe esta oração com alguém que está precisando de força e deixe o seu amém, porque talvez essa palavra seja exatamente a confirmação que outra pessoa estava esperando para não desistir. Agora, feche os olhos se puder, aquiete o coração e entregue este momento ao Senhor Pai amado. Em nome de Jesus, eu me coloco diante da Tua presença com reverência, humildade e confiança. Eu venho a Ti, não porque sou forte o tempo todo, mas porque sei que em Ti encontro a força que me falta. Eu venho a Ti, não porque entendo tudo o que aconteceu, mas porque creio que o Senhor continua sendo bom, mesmo quando o caminho fica difícil, mesmo quando as respostas parecem demoradas, mesmo quando a dor tenta ocupar o lugar da fé. Senhor, Tu conheces a história de quem está ouvindo esta oração. Tu sabes das batalhas que foram enfrentadas sem aplausos, das noites em que a pessoa chorou sem contar para ninguém, das preocupações escondidas atrás de um "está tudo bem", das portas que se fecharam, das perdas que machucaram, das palavras que feriram, das decepções que deixaram marcas profundas. Tu sabes, meu Deus, que algumas dores não aparecem no rosto, mas pesam dentro da alma. Algumas lutas não fazem barulho, mas cansam o coração. Algumas feridas não sangram por fora, mas precisam do Teu toque por dentro. Por isso, Pai, eu peço, entra nesta dor com a Tua presença. Não permitas que essa dor seja o fim da história. Não deixes que o sofrimento defina o futuro desta pessoa. Que aquilo que hoje parece perda, confusão, cansaço ou tristeza seja colocado em Tuas mãos. Porque nas Tuas mãos até o vale pode se tornar caminho, até o choro pode se tornar semente, até a espera pode se tornar preparo, até a fraqueza pode se tornar testemunho. Senhor, quando a dor tenta dizer que acabou, a Tua voz declara que ainda há propósito. Quando a tristeza tenta dizer que não vale mais a pena, o Teu amor sussurra que ainda existe vida, renovo e direção. Quando o medo tenta levantar muralhas, a Tua presença abre passagem. Quando o coração pensa que não vai suportar, a Tua graça
te peço, Deus querido, visita agora esta pessoa. Visita o quarto, a casa, o trabalho, a mente, o coração, os pensamentos e as memórias. Onde houver angústia, derrama paz. Onde houver ferida, derrama cura. Onde houver confusão, derrama clareza. Onde houver peso, derrama descanso. Onde houver medo do amanhã, derrama confiança no teu cuidado. E que esta oração não seja apenas palavras ouvidas, mas um encontro real com a tua presença. Um momento em que a alma perceba que não está sozinha. Começa agora uma transformação profunda. Transforma dor em maturidade, lágrimas em adoração, perdas em aprendizado, esperas em testemunhos e batalhas em vitórias, segundo a tua vontade. Que a pessoa que entrou nesta oração cansada comece a sentir que o Senhor está segurando a sua mão. Que cada palavra seja como bálsamo, como luz entrando em um lugar escuro, como uma porta se abrindo, onde antes havia apenas silêncio. Senhor, muitas vezes a dor chega sem pedir licença. Ela entra na rotina, muda o jeito de olhar para a vida. Tira o brilho de coisas simples e faz a pessoa se perguntar por que certas situações aconteceram. Às vezes a dor vem por uma perda, por uma traição, por uma injustiça, por uma enfermidade, por uma família ferida, por um sonho adiado, por uma porta fechada, por uma resposta que não veio, por uma palavra dura que ficou ecoando por dentro. Mas hoje nós colocamos tudo isso diante de Ti, porque não existe dor grande demais que o Teu amor não possa alcançar. Pai, ajuda esta pessoa a não se culpar por estar cansada. Ajuda a não se condenar por ter chorado. Ajuda a entender que sentir dor não significa falta de fé. Às vezes, a fé aparece justamente quando, mesmo ferida, a alma decide olhar para o céu. Às vezes, a fé não vem em forma de grito, mas em forma de suspiro. Às vezes, a oração não é longa, mas é verdadeira. E o Senhor escuta até quando a voz falha, até quando as palavras acabam, até quando só resta o silêncio de um coração quebrantado. Meu Deus, que o Teu amor alcance as áreas mais escondidas dessa dor. Existem lembranças que a pessoa tenta esquecer, mas que ainda doem. Existem perguntas que ela guarda há muito tempo. Existem situações que ela tenta superar, mas que voltam em momentos inesperados. Existem pessoas que a feriram e talvez nunca tenham pedido perdão. Existem ciclos que deixaram marcas. Existem sonhos que pareciam vivos, mas foram interrompidos no meio do caminho. Senhor, toca tudo isso com misericórdia. Não permitas que a dor vire amargura. Não permitas que a decepção roube a capacidade de amar. Não permitas que a injustiça apague a esperança. Não permitas que o passado dite o valor desta pessoa. Que ela consiga compreender, pela fé, que o que aconteceu com ela não define quem ela é. Quem define a vida dela és Tu, Senhor. Quem conhece o propósito dela és Tu. Quem escreve o último capítulo és Tu. Pai,
Quando a mente repetir cenas antigas, responde com paz. Quando o coração sentir saudade do que se perdeu, responde com consolo. Quando a pessoa se sentir esquecida, lembra a de que o Senhor continua presente. Quando ela se sentir pequena diante dos problemas, mostra que a tua mão é maior do que qualquer situação. Quando ela pensar que a dor está demorando demais para passar, dá paciência, dá sustento e dá sinais do teu cuidado no caminho. Senhor, transforma a dor em vitória, mas transforma também a maneira como esta pessoa enxerga a própria história. Que ela não veja apenas cicatrizes, mas veja livramentos. Que ela não veja apenas perdas, mas perceba o que o Senhor preservou. Que ela não veja apenas portas fechadas, mas entenda que algumas portas fechadas foram proteção. Que ela não veja apenas demora, mas reconheça que o teu tempo é sábio, perfeito e cheio de propósito. Eu declaro em oração que esta dor não terá palavra final. A tristeza não terá palavra final. A frustração não terá palavra final. O abandono não terá palavra final. A rejeição não terá palavra final. A última palavra pertence ao Senhor. E quando Deus decide restaurar, Ele restaura de maneira profunda, no tempo certo, do jeito certo, segundo a sua vontade e para a glória do seu nome. Pai amado, levanta esta pessoa por dentro. Levanta a fé que ficou abalada. Levanta a esperança que ficou enfraquecida. Levanta a coragem que ficou escondida debaixo do medo. Levanta os sonhos que ainda estão alinhados ao teu propósito. Levanta a alegria que foi sufocada pelo peso dos dias difíceis. Que hoje comece um movimento de renovo, ainda que seja pequeno, ainda que seja silencioso, ainda que ninguém perceba de fora. Que por dentro algo comece a florescer novamente. Senhor, que esta pessoa não caminhe presa ao que machucou. Que ela caminhe sustentada pelo que o Senhor ainda vai fazer. Que ela não se veja como derrotada, mas como alguém em processo. Alguém sendo moldado, fortalecido, tratado e preparado. Porque nas tuas mãos, Pai, até a dor que parecia inútil pode se tornar testemunho. Até o período mais difícil pode se tornar testemunho. Até o período mais difícil pode se tornar uma ponte para uma nova estação. Até aquilo que quase destruiu a pessoa pode se transformar em uma prova viva de que a tua graça sustenta. Deus de amor, eu peço agora por restauração emocional. Restaura os pensamentos, restaura os sentimentos, restaura a confiança, restaura a paz, restaura a capacidade de descansar. Há dores que deixam a pessoa em alerta, como se a qualquer momento algo ruim pudesse acontecer novamente. Há decepções que fazem o coração levantar muros. Há perdas que fazem a alma andar com cuidado, com medo de se apegar, com medo de sonhar, com medo de acreditar outra vez. Mas o Senhor não criou esta pessoa para viver aprisionada ao medo. O Senhor a criou para viver debaixo do teu cuidado. Pai, visita a mente cansada. Silencia os pensamentos que acusam, que confundem, que roubam a paz e que fazem a pessoa se sentir sem saída. Que toda ansiedade seja colocada diante do teu altar.
Que toda preocupação exagerada seja envolvida pela tua presença. Que toda sensação de insuficiência seja vencida pela verdade de que esta pessoa é amada, vista e sustentada por ti. Que ela não se defina pelo que não conseguiu realizar, nem pelo que deu errado, nem pelas palavras que ouviu de pessoas que não conheciam o valor dela. Senhor, muitas vezes a dor faz a pessoa acreditar que está atrasada, que perdeu tempo demais, que não tem mais chance, que a vida dos outros avançou enquanto a dela ficou parada. Mas eu peço que o Senhor quebre esse peso de comparação. Cada história tem um tempo, cada processo tem uma profundidade, cada caminho tem uma direção. O Senhor não trabalha com pressa, mas também não se atrasa. O Senhor sabe exatamente como conduzir cada detalhe para que aquilo que precisa nascer nasça com raiz, com força e com propósito. Que esta pessoa receba hoje uma nova visão, que ela entenda que o vale não é morada permanente. O vale é passagem. O deserto não é abandono. O deserto pode ser lugar de aprendizado, de dependência, de intimidade, de direção. A noite não é eterna. O choro pode visitar por um período, mas a misericórdia do Senhor se renova. E quando Deus começa a transformar a dor em vitória, nem sempre Ele muda tudo ao redor de uma vez. Muitas vezes Ele começa mudando a pessoa por dentro, dando uma paz que não depende das circunstâncias, uma coragem que não depende de aplausos e uma esperança que não depende de sinais imediatos. Pai, cura a ferida causada por palavras que diminuíram, palavras que rejeitaram, palavras que acusaram, palavras que machucaram. Que nenhuma frase lançada contra esta vida tenha mais força do que a tua voz. Que toda sentença de derrota caia por terra diante da tua verdade. Onde disseram que não daria certo, que o Senhor levante possibilidades. Onde disseram que não havia valor, que o Senhor revele identidade. Onde disseram que era fim, que o Senhor mostre que pode ser recomeço. Cura também a dor da espera, Senhor. A espera por uma resposta, por uma porta, por uma reconciliação, por uma cura, por uma direção, por uma mudança na família, por uma oportunidade, por um milagre. Ensina esta pessoa a esperar sem se destruir por dentro. Ensina a confiar sem controlar tudo. Ensina a descansar sem desistir. Ensina a continuar fazendo o que está ao alcance dela, enquanto entrega ao Senhor aquilo que só o Senhor pode fazer. Meu Deus, que a vitória não seja apenas algo externo, mas uma vitória profunda na alma. Vitória sobre o medo, vitória sobre a culpa, vitória sobre a vergonha, vitória sobre a tristeza que tenta dominar os dias, vitória sobre a sensação de abandono, vitória sobre a vontade de parar, vitória sobre todo pensamento de derrota. Que esta pessoa consiga dizer, mesmo ainda em processo: eu não estou onde quero estar, mas também não estou sozinha. Deus está comigo, Deus está trabalhando, Deus está me sustentando.
Senhor, fortalece a fé desta pessoa de modo simples e real. Que ela não precise fingir que está tudo bem para ser acolhida por Ti. Que ela se aproxime como está, com lágrimas, dúvidas, cansaço, esperança pequena, coração sincero. Porque o Senhor não rejeita um coração quebrantado. O Senhor não despreza quem clama. O Senhor não se afasta de quem sofre. Pelo contrário, Tu te aproximas com amor, cuidado e misericórdia. E nesta aproximação, Pai, transforma tudo que precisa ser transformado. Transforma a dor que pesava em aprendizado que amadurece. Transforma a solidão em intimidade contigo. Transforma a espera em preparo. Transforma a fraqueza em dependência santa. Transforma a perda em sabedoria. Transforma as lágrimas em sementes de um testemunho que ainda será contado com gratidão. E que, no tempo certo, esta pessoa olhe para trás e diga: foi difícil, mas Deus me sustentou. Doeu, mas Deus me curou. Eu chorei, mas Deus transformou a minha. Senhor, agora eu peço que o Teu cuidado alcance as áreas práticas da vida desta pessoa. Porque a dor não fica apenas no coração. Muitas vezes ela afeta a rotina, o trabalho, os estudos, a família, a saúde, o descanso, os planos e até a forma de tomar decisões. Quando a alma está ferida, pequenas tarefas parecem grandes montanhas. Quando o coração está cansado, até levantar e continuar pode exigir uma força enorme. Por isso, Pai, derrama ânimo novo. Dá sabedoria para lidar com o que precisa ser resolvido. Dá clareza para escolher o caminho certo. Dá serenidade para não tomar decisões no impulso da dor. Abre portas que estejam alinhadas ao Teu propósito. Fecha com amor aquelas que poderiam afastar esta pessoa da Tua vontade. Guia cada passo, cada conversa, cada oportunidade, cada recomeço. Que a dor não faça esta pessoa aceitar menos do que aquilo que o Senhor preparou. Que a carência não a conduza a lugares errados. Que o desespero não a faça entregar a paz em troca de migalhas. Que a pressa não afaste do Teu tempo. Que a ferida não controle as escolhas. Que o Teu Espírito Santo conduza tudo com mansidão e verdade. Pai, se há injustiças nesta história, eu peço que o Senhor traga justiça segundo a Tua vontade. Não uma justiça alimentada por vingança, mas uma justiça que restaura a paz. Revela a verdade, coloca cada coisa no seu devido lugar. Se alguém foi humilhado, levanta com dignidade. Se alguém foi esquecido, mostra que o céu não esqueceu. Se alguém foi rejeitado, envolve com o Teu amor. Se alguém foi traído, cura a confiança ferida. Se alguém foi diminuído, revela o valor que vem de Ti. Senhor, transforma também o ambiente ao redor desta pessoa. Que a casa receba paz. Que a família receba sabedoria. Que conversas difíceis sejam conduzidas com respeito.
Que relações quebradas, quando estiverem dentro da tua vontade, encontrem caminho de restauração. E quando algo não puder voltar a ser como antes, dá força para seguir sem carregar culpa, sem carregar ódio, sem carregar correntes emocionais. Ensine esta pessoa a liberar o que precisa ser liberado, aprender com o que passou e a caminhar para o que o Senhor ainda tem. Eu peço por proteção espiritual, emocional e física. Guarda esta vida de pensamentos que enfraquecem, de influências que confundem, de palavras que ferem, de ambientes que drenam, de pessoas que manipulam, de escolhas que parecem boas, mas afastam da paz. Que a presença do Senhor seja como um muro de proteção ao redor desta pessoa. Que ela tenha discernimento para perceber o que edifica e o que destrói, o que vem de Deus e o que apenas alimenta a dor. Pai, quando a lembrança do sofrimento tentar voltar com força, que esta pessoa se lembre de que a cura é um processo, e o processo também é cuidado. Que ela tenha paciência consigo mesma, que ela não se cobre estar totalmente bem de um dia para o outro. Que ela celebre pequenos avanços. Um dia com mais paz, uma noite com mais descanso, uma decisão mais sábia, uma lágrima a menos, uma oração feita com mais confiança, uma vontade de recomeçar que nasce devagar. Tudo isso também é sinal da tua mão trabalhando. Senhor, transforma a dor em vitória no caráter. Que esta pessoa saia deste processo mais humilde, mais sábia, mais compassiva, mais firme e mais próxima de ti. Que ela não se torne dura por causa do que sofreu. Que ela se torne profunda. Que ela não se torne amarga por causa das decepções. Que ela se torne madura. Que ela não se feche para a vida por causa do medo. Que ela aprenda a caminhar com prudência, mas também com esperança. Que a vitória venha sem orgulho, sem vaidade, sem afastamento da tua presença. Que quando as portas se abrirem, essa pessoa não esqueça de quem a sustentou quando tudo parecia fechado. Que quando o sorriso voltar, ela se lembre de quem enxugou as lágrimas. Que quando a resposta chegar, ela se lembre do Deus que permaneceu presente durante o silêncio. Que quando o testemunho nascer, ele não seja usado para se exaltar, mas para glorificar o teu nome e fortalecer outras pessoas. Meu Deus, eu creio que nada entregue a ti é desperdiçado. Nenhuma lágrima sincera passa despercebida. Nenhum clamor verdadeiro é ignorado. Nenhum coração quebrado fica invisível diante do céu. Por isso, hoje entregamos a dor nas tuas mãos e recebemos pela fé o consolo, a direção e a força para continuar. Quando a vitória virá do jeito que o Senhor quiser, quando a alma está ferida, pequenas tarefas parecem grandes montanhas. Quando o coração está cansado, até levantar e Pai amado, existe uma vitória que começa antes das circunstâncias mudarem. É a vitória de voltar a respirar com esperança. É a vitória de conseguir orar outra vez. É a vitória de acordar e perceber que mesmo com marcas,
ainda existe vida. É a vitória de não se entregar à amargura. É a vitória de escolher perdoar no tempo certo, sem negar a dor, sem justificar o erro, mas libertando o coração das correntes que prendem ao passado. É a vitória de continuar crendo que o Senhor permanece fiel. Por isso, eu peço que esta pessoa receba uma força nova, uma força que não venha do orgulho, mas da confiança em Ti. Uma força que não dependa de estar tudo resolvido, mas que nasça da certeza de que o Senhor está no controle. Uma força serena, profunda, firme, que esta pessoa não precise provar nada para ninguém. Que ela apenas caminhe contigo, passo após passo, dia após dia, confiando que o Senhor sabe transformar processos dolorosos em testemunhos cheios de vida. Senhor, toca nos sonhos que foram feridos. Alguns sonhos foram adiados, outros foram interrompidos, outros parecem pequenos diante de tanta luta. Mas eu peço que o Senhor sopre vida naquilo que ainda vem de Ti. Se algum sonho precisa ser curado, cura. Se algum sonho precisa ser ajustado, ajusta. Se algum sonho precisa ser entregue, ajuda esta pessoa a soltar em paz. E se existe algo novo nascendo, dá coragem para acolher o novo sem medo de sofrer outra vez. Que esta pessoa não confunda uma estação difícil com uma sentença final. O fato de um período estar pesado não significa que toda a história será pesada. O fato de uma porta ter fechado não significa que todas se fecharam. O fato de alguém ter ido embora não significa que o amor de Deus foi embora. O fato de uma resposta não ter vindo ainda não significa que o céu está em silêncio. O Senhor trabalha de formas que nem sempre vemos, em tempos que nem sempre entendemos, mas com uma fidelidade que nunca falha. Pai, que a dor não roube a identidade desta pessoa. Ela não é apenas alguém que sofreu. Ela é filha amada, filho amado, obra das tuas mãos, vida preciosa diante do céu. Ela não é definida pelo abandono, pela rejeição, pelo fracasso, pela queda, pela perda, pela fase difícil ou pela opinião de quem não soube amar. Ela é definida pelo teu amor, ela é sustentada pela tua graça, ela é chamada para viver com propósito. E mesmo que ainda esteja em processo, o Senhor continua vendo beleza, valor e futuro. Senhor, prepara o terreno da vitória. Às vezes queremos ver a colheita, mas o Senhor está tratando a raiz. Queremos portas abertas, mas o Senhor está fortalecendo os pés para a caminhada. Queremos respostas rápidas, mas o Senhor está formando maturidade para sustentar aquilo que será entregue. Então dá paciência, dá fé, dá perseverança. Que esta pessoa não abandone o processo antes do tempo. Que ela não desista da oração só porque a resposta ainda não chegou. Que ela não confunda demora com esquecimento. Eu peço também que o Senhor coloque pessoas certas no caminho,
Pessoas que orem, que encorajem, que respeitem, que não explorem a dor, que não alimentem medo, que não julguem feridas que não conhecem. Afasta, com amor e sabedoria, aquilo que suga a paz. Aproxima aquilo que edifica. Que esta pessoa tenha discernimento para reconhecer conselhos bons, amizades saudáveis, ambientes de cura e oportunidades alinhadas ao teu propósito. Senhor, faz nascer um testemunho onde hoje existe dor, que um dia esta pessoa consiga contar com os olhos cheios de gratidão, que o Senhor a sustentou no pior momento. Que ela diga: eu pensei que não conseguiria, mas Deus me carregou. Eu achei que era o fim, mas Deus abriu caminho. Eu chorei no secreto, mas Deus me honrou no tempo certo. A dor tentou me parar, mas o Senhor transformou tudo em crescimento, cura e vitória. E que essa vitória não seja apenas algo para ser visto por fora, que seja uma vitória de paz interior, de fé renovada, de coração curado, de mente fortalecida, de esperança restaurada. Porque vencer não é apenas receber uma resposta. Vencer também é permanecer em Deus enquanto a resposta está sendo preparada. Vencer é atravessar o vale sem perder a mão do Pai. Vencer é continuar crendo mesmo com lágrimas, que o amor do Senhor permanece fiel. Por isso, eu peço que esta pessoa receba uma força nova, uma força que não venha do orgulho, mas da confiança em Ti. Uma força que não dependa de estar tudo resolvido, mas que... Agora, Senhor, nós encerramos esta oração com o coração firmado em Ti. Não encerramos como quem foge da realidade, mas como quem escolhe olhar para a realidade com fé. A dor existe, mas o Senhor é maior. A luta existe, mas a Tua graça sustenta. A espera existe, mas o Teu tempo é perfeito. As lágrimas existem, mas nenhuma delas cai fora do Teu cuidado. Por isso, Pai, recebe esta vida, recebe esta história, recebe esta dor e transforma tudo conforme a Tua vontade. Eu declaro em oração que esta pessoa não está sozinha. O Senhor caminha com ela. O Senhor a vê quando ninguém percebe. O Senhor a escuta quando ninguém entende. O Senhor a sustenta quando as forças parecem pequenas. O Senhor trabalha até no silêncio. O Senhor cura em profundidade. O Senhor restaura com sabedoria. O Senhor abre caminhos que ninguém pode fechar, quando estão alinhados ao Teu propósito. E aquilo que hoje é motivo de choro poderá se tornar, no tempo certo, motivo de gratidão. Pai, dá a esta pessoa uma fé firme para continuar. Que ela não pare no meio do caminho. Que ela não entregue a vida nas mãos da tristeza. Que ela não se defina por uma fase. Que ela não permita que a dor roube o futuro. Que ela caminhe com coragem, mesmo que devagar. Que ela se levante,
mesmo que com lágrimas, que ela confie, mesmo sem entender tudo, que ela descanse, mesmo antes de ver tudo resolvido. Senhor, visita agora cada área que precisa de vitória. Vitória na mente, para que pensamentos de derrota sejam substituídos por confiança. Vitória no coração, para que feridas sejam tratadas com amor. Vitória na família, para que haja paz, sabedoria e restauração. Quando for da tua vontade, vitória no trabalho, nos estudos, nas decisões e nos planos. Vitória sobre o medo, sobre a ansiedade, sobre a culpa, sobre a vergonha, sobre a solidão e sobre tudo aquilo que tem tentado enfraquecer esta vida. Que a pessoa que está ouvindo esta oração sinta, neste momento, um sopro de esperança. Talvez nada tenha mudado ainda por fora, mas que algo comece a mudar por dentro. Que a paz entre devagar, mas entre que a fé se acenda novamente. Que a alma respire, que a pessoa perceba que Deus ainda está escrevendo a história. E quando Deus escreve, nem a dor desperdiçada fica sem propósito nas mãos dele. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor é Deus de consolo e também de vitória. O Senhor não apenas enxuga lágrimas, o Senhor também levanta pessoas. O Senhor não apenas ouve o clamor, o Senhor também guia os passos. O Senhor não apenas vê a dor, o Senhor também sabe transformá-la em algo que glorifica o teu nome. Por isso, mesmo antes de ver a resposta completa, nós agradecemos. Mesmo antes da porta abrir, nós confiamos. Mesmo antes da cura terminar, nós descansamos na tua presença. Que esta oração acompanhe esta pessoa durante o dia. Que ao lembrar destas palavras, ela se lembre também da tua fidelidade. Que ao sentir medo, ela diga: Deus está comigo. Que ao sentir dor, ela diga: o Senhor está me curando. Que ao se sentir cansada, ela diga: a graça de Deus me sustenta. Que ao olhar para o futuro, ela diga: minha história não terminou. O Senhor vai transformar a minha dor em vitória. E agora com fé, nós entregamos tudo em tuas mãos. Entregamos o passado, o presente e o futuro. Entregamos as perdas, as feridas e as esperas. Entregamos os sonhos, as decisões e os caminhos. Que a tua vontade seja feita, que o teu nome seja glorificado e que esta vida seja fortalecida a cada novo amanhecer. Se você recebeu esta oração no coração, escreva nos comentários: Deus está transformando a minha dor em vitória. Compartilhe,
com alguém que precisa ouvir que ainda existe esperança. Inscreva-se no canal para continuar recebendo orações que fortalecem a fé e ajudam a alma a descansar em Deus. E nunca se esqueça, a dor que você está vivendo não é maior do que o Deus que está cuidando de você. No tempo certo do Senhor, com a graça dele, aquilo